Conseguiu liberação do meio-campo Jair para o jogo de sábado contra o São Paulo. Ele tinha sido julgado, suspenso por 4 jogos por causa da expulsão contra o Bahia na 22ª rodada. E o Brasil... Liberdade ao Soteldo para brincar de futebol. O Soteldo só vai chegar àquele ponto de subir em cima da bola porque ele percebe a liberdade que ele ganha no jogo. Ele passa a desfilar com a bola no pé na intermediária do Vasco. Tem o gol que é anulado do Marcos Leonardo, logo depois, numa jogada brilhante dele, Soteldo. Ele começa a deitar e rolar ali. Aí ele se sente tão à vontade que ele até sobe na bola, que é baixinho, para olhar por cima, assim, para enxergar melhor. Não vem com esse papo, não. Ali ele pisou na bola. Não vem com esse papo, não. Ele pisou com os 2 pés na bola. Aí gera uma confusão. Para mim, depois a gente pode entrar nesse mérito da confusão. E depois das expulsões, o jogo fica muito mais escancarado ainda e o Soteldo aparece para fazer o golzinho dele. Que é um gol da seleção da Venezuela. Passe de Rincon e gol de Soteldo. Ali o Vasco está totalmente entregue já àquela altura, tanto que você vai ver, o Vasco passa a jogar com 3 zagueiros depois da expulsão, das expulsões. Sim. E o Santos chega com 4 jogadores contra 3 do Vasco. E os outros jogadores do Vasco nem aparecem, né? Sai o gol, aí Vasco começa largou a marcação ali. Largou completamente. O jogo ali acabou, né? Na confusão, o jogo de fato acabou. Natália Ferrão. Diga. Eu confesso que eu nunca tinha visto o Eugênio Leal encher a boca como encheu agora. Ele disse que o Soteldo desfilou seu futebol na Vila Belmiro. Eugênio Leal. E o Soteldo que o Marcelo Fernandes... Mais uma das mudanças do Marcelo Fernandes. Mais para a direita. Traz para o lado de cá. O Soteldo não precisa ficar trancado lá na ponta esquerda, não. Vem para o lado de cá. Circula aqui. E ele mostrou. Desculpa, o Natália. Sua análise, Natália, de Santos e Vasco. O Vasco, já no jogo contra o América Mineiro, já deu sinais de algumas dificuldades em jogo, né? Nos 90 minutos. Consegue um gol espetacular que dá a vitória, mas o América foi muito melhor. Principalmente na primeira etapa. Né? O América propôs o jogo, empurrou a equipe do Vasco para o seu campo de defesa, gerou muita dificuldade para o Vasco. O Vasco já teve dificuldades ali, no segundo tempo melhora em questão de criação. Mas a gente está falando de um Santos que no primeiro tempo se aproveitou principalmente das falhas do Vasco. O Vasco teve 2 falhas para mim que foram cruciais na partida. Assim como o empate também do Vasco sai de uma falha do Kevson ali, que ele vai tentar dar um chute do meio da rua e não tem ninguém para fazer a recomposição com ele. Né? Ali uma tomada de decisão errada. Mas o Santos pressiona e consegue recuperar a bola e o Vasco tem uma dificuldade tremenda de voltar com a linha completa de jogadores defensivos para o seu campo defensivo. O Santos é um time mais vertical na primeira etapa, não pôs tanta bola no chão. O Santos foi botar a bola no chão quando sai o segundo gol. Que aí sim, numa jogada trabalhada, numa troca de passe, consegue o escanteio e o Ramon acaba fazendo o gol. O Tomás Rincon, Ramon, tô com o Ramon na cabeça. Então assim, o Santos, na primeira etapa, tinha uma estratégia. Vamos nos defender bem e aproveitar a verticalidade, aproveitar a intensidade e o corredor. Aproveitar as explosões do Marcos Leonardo, que ele conseguia, numa cabeçada, ele tirava um jogador e já saía na frente. Vamos aproveitar a velocidade de um Soteldo, de um passe de um Lucas Lima para achar esses jogadores, um Jean Lucas Lima baixo na primeira etapa. O Lucas Lima destoou um pouco no primeiro tempo. O Vasco tentou, só que o Santos soube marcar, coisa que não vinha acontecendo, principalmente a bola aérea. Jean Lucas, que cabeção da Baixada, já me mandou 5 mensagens. Eu falei, para de mandar mensagem. Comparou com quem agora? Para de mandar mensagem que eu tô concentrado no programa. Ele parou, mas me mandou e falou assim, fala que o Jean Lucas é o Mengalvio dos tempos modernos. Calma, cabeção da Baixada. Calma, mas tá jogando bola o Jean Lucas. Uma coisa ele tem razão. Durante a semana, antes da análise desse jogo, eu tinha falado aqui que no Vasco muita gente estava se destacando individualmente, por conta também do coletivo. Sim. E no Santos ninguém estava se destacando individualmente nessa luta. E ontem a gente tem pelo menos 4 nomes para apontar como grandes jogadores do Santos. Jean Lucas, Rincon, o Soteldo. Marcos Leonardo, obviamente, e o Soteldo, apesar da conduta antidesportiva dele, que acho que a Renata deve falar mais sobre isso. Nós também vamos falar. Tem esse lado. Então, o Eugênio veio com essa gracinha que ele subiu para... Não vem com esse papo, vai, continua. O Santos já tem 4 nomes nesse jogo para chamar de seus num
no momento decisivo, porque a gente não pode esquecer que a posse de bola do Vasco nesse jogo foi perto da casa dos 70%. E do Santos nunca batia em 40%. Então o Santos foi muito efetivo nisso que a Natália falou. Foi muito feliz naquele momento, que o fim do primeiro tempo condiciona o que foi o jogo. Mas que diabos, o Santos teve méritos. Teve méritos que, por exemplo, não teve em casa contra o Cruzeiro, que o jogo foi exatamente o contrário. Perde por 3 gols de diferença. Eu acho que passa muito dessa questão da estratégia. Santos era nítido que ia dar a bola ao Vasco e aproveitar a velocidade. Deu certo, funcionou. Se tivesse dado certo, a gente estaria falando aqui outra coisa. É que nesse momento específico, a partir dos 40 do primeiro tempo, é o Santos que tem a bola. Sim. Porque o Vasco cansa. Acho que ele consegue subir a marcação, recuperar a bola, tirar a bola do pé do Vasco. E aí consegue o escanteio. Sim. Aliás, numa jogada do Soteldo. Consegue o escanteio, sai o gol no escanteio. Que aí, gol no escanteio é fora desse padrão que a gente está falando do jogo. É uma bola bem batida, bem desviada na primeira trave e o gol. E logo na saída de jogo, eu acho que é isso que define muito. Em 1 minuto e 20 a diferença entre o segundo gol e o terceiro gol do Santos. Em 1 minuto e 20, porque você tem que tirar um período aí de comemoração, né? Sim. Sai a bola, depois que sai a bola, tem ali uns 20, 30 segundos entre o reinício de jogo e o escorregão do Zé Gabriel. Ele escorrega, o Rincon recupera a bola em 2 toques. O Marcos Leonardo coloca ela no gol. Ali, aquele lance define o jogo. Sim. E o senhor Abel Neto não vai falar que dessa vez a Vila funcionou? Não, eu ia falar justamente disso. Tem que funcionar, né? Alguma vez, né? Tem que funcionar, né? Eu ia falar justamente contra o Grêmio. Eu ia falar justamente disso. A questão vibracional da coisa, né? Ele só conta os tombos que a gente... As pingas que a gente toma, os tombos que leva, ele não... Mas a questão vibracional faz toda a diferença, porque o Abel citou ontem no Sport Center o quanto essa torcida... eu estava assistindo vocês. O quanto a torcida tem abraçado o time nessa situação. Depois daquela confusão toda das bombas contra o Corinthians, não sei o quê, torcida... Meia vai para jogo decisivo, pendurado e podendo ficar de fora da sequência de jogos do Vasco no Brasileirão. E vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, por isso se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para que assim também esteja interagindo com todos nós. Paulinho se tornou um jogador muito importante no Vasco nas últimas partidas desde que chegou ao Cruz Maltino. Ele foi um daqueles atletas contratados pelo Vasco durante o segundo semestre e esteve estreando pelo Vasco ainda no finzinho do primeiro turno. Ele ganhou uma sequência muito boa e logo se tornou titular. Vem fazendo também o seu papel de muita importância no meio de campo e ajudando o Vasco com assistências para os atacantes. No entanto, ele vai para o jogo contra o Santos pendurado, uma sequência de cartões sofridos e que, se tomar mais um, pode ficar impossibilitado de jogar a sequência que o Vasco terá ainda pelo Campeonato Brasileiro, sequência essa muito importante para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Na minha concepção, é ter um pouco mais de precaução, mesmo se tratando de um jogo muito importante esse contra o Santos. Você, torcedor do Vasco, que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião, fale também sobre Paulinho, se inscreva e esteja também debatendo com os demais torcedores.